Gente, eu não sei vocês, mas eu já matei rosa do deserto. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje eu tenho 3 dicas para você cultivar sua rosa do deserto com sucesso e não matar a sua plantinha, gente. Porque acredite, apesar dela ser resistente, se a gente cometer esses 3 pecados, ela morre. Então eu vou dar uma olhadinha aqui nas minhas rosas do deserto, vou mostrar para vocês, vou retirar folhas mortas, fazer aquele trabalho que a gente faz silencioso, que ninguém vê, mas que é super importante para o jardim. E enquanto isso eu vou bater um papo aqui com vocês, falar essas 3 dicas que é muito importante para suas roseiras, tá? Porque muitas vezes a gente compra uma rosa dessa linda, às vezes paga caro, às vezes é uma rosa do deserto dobrado que a gente vê e se apaixona pelas flores dobradas dela, ou mesmo a simples, que também é muito florífera, quando ela tá bem florida mesmo, ela é um espetáculo. Então, a gente precisa cuidar dela, né? E algumas coisas aí são fatais para acabar com a sua plantinha. Então, a primeira dica, tá? Para você já de cara, quando você comprar a sua rosa do deserto, você evitar problemas, é você, na hora de você escolher a sua rosa do deserto, você dá uma apertadinha, tá? No caule dela, nas raízes, tá? Então, você dá uma apertadinha para ver se não tá mole, gente. Porque quando a roseira tá com o caudex mole, não é um bom sinal. Aliás, é um péssimo sinal, tá? Sinal que a sua roseira tá sofrendo, que ela vai levar um tempo para se recuperar ainda desse sofrimento. Então, você dá uma apertadinha, se você sentir que ela tá bem durinha, aí pode ter certeza que ela tá firme, que ela tá cheia de vida dentro, tá? Não tá com problemas, tá? E então, na hora de comprar, antes de qualquer coisa, você já pode observar se ela não tem esse problema do caudex dela tá mole. Por quê? Eu mesma já comprei rosa do deserto em viveiro sem flores, porque elas costumam estar um preço bem melhor quando ela está sem flores. Principalmente quando o dono nem sabe a cor que é, não sabe se é simples, se é dobrada. Às vezes ela é mais novinha ainda também, ainda não floriu. Então, sai um preço mais em conta, né? Porque quando ela está florida, normalmente é porque ela está saudável, né? E não está com grandes problemas, pelo menos. Então, primeira dica é você observar isso. Além de você observar isso, é importante você observar também se ela não tem nenhuma praga, nenhum pulgão, nenhuma mosca branca nela, tá? Nenhum fungo que de repente você vai trazer para o seu jardim e vai acabar até prejudicando outras plantas aí da sua casa, tá? Então, a primeira dica, já na hora de comprar, é você observar se você realmente está trazendo uma planta saudável para sua casa para você evitar problemas. A segunda dica, gente, muito importante e que muita gente negligencia, inclusive eu fiz isso por muito tempo. Claro que hoje eu já sei e não faço mais. Você compra a sua roseira e traz ela para casa e acaba que você vai deixando ela naquele mesmo vasinho que veio lá do produtor, sabe? Aquele vasinho que não é o ideal para ela, e você vai deixando ela ali, que é que ela sobrevive e fica linda ali, tá? Normalmente é um potinho de plástico e que vem com substrato que costuma ser até bom, só que é bem pouquinho substrato, até porque o vaso é pequeno, o vaso não é também em formato de bacia, de cuia, e ainda por cima é um vasinho de plástico que não é o ideal para ela. Então, segunda dica é você chegar em casa e já trocar o vasinho da sua rosa do deserto, colocar ela num vasinho maior, tá? E de preferência em formato de bacia, porque quando você planta ela num vaso normal, assim que tem uma profundidade maior, né, diferente de uma bacia, então acaba que ela cria uma batata assim para baixo, sabe? Tipo uma cenoura, e não fica bonita, não fica aquela bojuda, aquela gordinha bojuda bonita. Então, você precisa colocar ela numa bacia para que ela engorde o caudex dela, tá? Um vaso em formato de cuia, em formato de bacia. Não precisa ser de barro, não precisa ser de cimento, pode ser de plástico, mas se for de barro, tá? Ou de cimento, melhor ainda para sua plantinha. Por quê? Porque o cimento, o barro, ele absorve melhor a umidade. E a rosa do deserto é uma planta que
muita gente pensa que ela não gosta de água, e na verdade ela é resistente à falta de água, mas ela gosta de água. Só que entre uma rega e outra, ela precisa secar completamente, tá, gente? Então ela não pode ficar o tempo todo na umidade, o tempo todo encharcada, meses e meses, tá? Porque ela acaba ficando uma planta fraca, adoecendo e acaba atraindo pragas para a planta e acaba que as raízes dela apodrecem. Então tem diversos problemas aí que pode ocorrer devido à sua plantinha tá num vaso inadequado, de repente que não tenha furinhos o suficiente, tá? Isso também é muito importante. Nada de colocar ela num vasinho que não tenha furo só para não fazer sujeira de repente na sua varanda, tá? Nada disso, tá? Essa segunda dica, ela abrange tudo isso. Você escolher um vaso, passar ela para um vaso novo com mais substrato. Como é que é esse substrato? Olha, aqui na minha cidade, pelo menos, em supermercados, você encontra substrato já pronto, ideal para rosa do deserto, que é aquele substrato rico em matéria orgânica, bem leve e escuro, né? E que geralmente vem também meio arenoso, né? Que é aquele substrato que, apesar de ser rico em nutrientes, ele não segura a umidade por tempo prolongado. E é isso que a areia faz com o substrato. Então, se você de repente tem uma terra na sua casa e é uma terra mais barrenta, mais pesada, ela não serve para sua rosa do deserto. Você tem que colocar na sua rosa do deserto uma terra rica em matéria orgânica, mas misturada com um pouco de areia, areia grossa de preferência, para que a água da rosa do deserto, né, quando você fizer a régua, não fique empoçada no vaso, para que ela não retenha essa água por muito tempo, tá? Isso é muito importante, gente, porque essa água que fica retida muito tempo no substrato acaba matando a sua rosa do deserto, apodrecendo as raízes e matando a sua rosa do deserto. Então, essa é a segunda maneira de você evitar matar a sua rosa do deserto. E a terceira maneira, gente, é você cultivar ela em sol pleno. Aí você fala assim, mas se eu cultivar ela só num sol parcial, ela não morre. De fato, gente, ela não morre não. Se você cultivar ela, por exemplo, ao lado de uma parede da sua casa, talvez a folhagem dela fique até mais verdinha, mais bonita, com mais folhagem. Só que tem gente, eu já vi, é bem comum gente querer cultivar ela dentro de casa. E ela não é uma planta de interior de jeito nenhum. Ela é uma planta do deserto, ela precisa de sol. Ela se adaptou muito bem no Brasil, mas em região de clima quente e em sol pleno. Ela precisa realmente de sol, tá? Não é só para florir, não, mas para ela viver também. Ela vai se definhando se você deixar ela em local sombreado. E ela acaba, inclusive, atraindo fungos, tá? Para a planta, porque quando você faz a rega nela, ela acaba retendo a umidade por mais tempo, por falta de calor, por falta de sol mesmo, por falta também de ventilação. Então, ela é uma planta que você pode cultivar ela, por exemplo, numa garagem, numa varanda, desde que pegue sol uma boa parte do dia, pelo menos, tá? O ideal para ela é sol direto, sol pleno, até mesmo para ela dar aquela florada espetacular, porque as rosas do deserto que a gente costuma ver, às vezes não tá com uma florada melhor, simplesmente porque não está sendo cultivada em sol suficiente. Às vezes a pessoa fez tudo certinho, colocou no vaso certo, fez a adubação, ela dá flores, mas ela poderia dar uma florada muito maior se tivesse em sol direto, em sol por 4 a 6 horas por dia. Então, gente, olha, não pode esquecer, na hora de escolher sua plantinha, não basta escolher se ela vai ser simples, se vai ser dobrada, se vai ser vermelha, se vai ser branca, não. Escolha uma planta que seja saudável de preferência. E também o vaso, olha esse daí, ó, estourou, a mudinha estourou esse vaso aí, porque o caudex dela cresceu muito e eu não troquei de vaso, gente. E por isso até que agora eu tô tendo que retirar esses galhos que secaram dela. Agora eu troquei ela de vaso, ela já tá até com raminhos novos. Então, a escolha do vaso também é muito importante, tá? O vaso ideal para ela nunca é um vaso aí que tenha
um fundo muito comprido, e sim um vaso que seja mais no formato de bacia, com substrato rico em matéria orgânica, e também a escolha do local para ela, que tem que ser com bastante sol, bastante luminosidade. Ok, gente? Então, olha, eu tenho certeza que com essas 3 dicas básicas aí, vocês vão evitar, tá, muitos problemas, e eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E se gostou, já sabe, compartilhe o vídeo, deixe o seu gostei, e dicas, dúvidas, sugestões, perguntas, deixa nos comentários. Beijo para vocês.